Gostaria de agradecer inicialmente ao professor Juarez Freitas pelo convite. Fico muito honrado de poder vir aqui comunicar algumas ideias que a gente tem refletido no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina a respeito do atual contexto que a gente vem vivendo e das novas tendências que a gente está percebendo e aprendendo a lidar ultimamente. Bom, muito na esteira do que foi dito aqui nessa manhã, a gente vive no Brasil um problema bastante grave de corrupção, né? E que eu suponho que também aconteça nos nossos países vizinhos. Para enfrentar ou para tratar, para resolver esse problema da corrupção, nós tradicionalmente nós recorremos a um instrumento de controle, um modelo de controle repressivo punitivo. Em virtude da ocorrência de determinado desvio no relacionamento, por exemplo, entre poder público e particulares, são acionadas instâncias de controle que apuram constatam, apuram a ocorrência desse fato e aplicam, em função desse fato, uma determinada sanção. A gente faz isso já há muito tempo, tradicionalmente, e parece que essa é ainda uma tendência atual, se observarmos que tramita no nosso Congresso Nacional uma série de medidas legislativas que visam, objetivam endurecer essas medidas de repressão, essas medidas de sanção em relação a esses comportamentos de corrupção, inclusive aumentando as penas em crimes relacionados a atos de corrupção. A gente faz isso, tradicionalmente se faz isso, e muitos de nós intuitivamente estamos aderindo ainda a essas medidas de controle repressivo, punitivo, confiando no efeito dissuasor das medidas de sanção. Isso a partir do momento em que as pessoas sabem que em virtude de um comportamento faltoso, de um comportamento ilícito, será aplicada uma sanção, e que essa sanção é uma sanção dura, grave, né, as pessoas tenderiam a se sentirem desestimuladas de adotar aquele mesmo comportamento. Então a gente tem a dissuasão genérica e a dissuasão específica. Tanto o agente daquele ato, não voltaria a reincidir naquela conduta, quanto as demais pessoas também, elas tenderiam a se sentir desestimuladas de aderir a essa conduta. O que acontece isso, o professor Juarez, já na Universidade Federal de Santa Catarina, uns 2 anos atrás, nos advertia disso, é que uma série de estudos empíricos têm mostrado, notadamente da economia comportamental, que o aumento da carga de sanção nesses procedimentos de controle repressivo punitivo não necessariamente resolve o problema, ou ele não necessariamente alcança aquele resultado que se pretendia, que era desestimular as pessoas de voltar ou de passar a incidir naquela conduta que não se deseja, aquela conduta que não se quer que seja adotada. E, de fato, a gente não tem no Brasil muitos dados suficientemente trabalhados a respeito desse assunto, mas existe uma vasta literatura, principalmente no campo da abordagem econômica da teoria do crime e da pena, que apontam justamente isso, essa dificuldade de estabelecer, professor Juarez, uma relação direta entre o aumento da carga da punição e a diminuição da ocorrência daqueles atos que se pretendia evitar. Então, existe uma série de estudos que contestam a efetividade desse efeito dissuasor do endurecimento de sanções em todas as suas instâncias. Isso acompanhado, por exemplo, de um elevado custo que o Estado tem, eventualmente, para se instaurar esses mecanismos de controle repressivo punitivo e depois aplicar a sanção, pode sugerir que talvez a tendência que nós ainda estamos adotando não seja mais adequada. E se formos tratar, ou se formos observar alguns números brutos, principalmente em matéria de política criminal, talvez esses estudos eles façam algum sentido. Eu trago, por exemplo, em matéria de crimes, de crimes contra a vida, o que aconteceu no caso dos crimes hediondos, dos crimes contra a vida. A gente tem uma legislação de 2010 que foi aprovada, dos anos 2000, que foi aprovada de forma bastante célere, bastante rápida, a respeito dos crimes hediondos, desses crimes que são contra a vida de ordem de natureza um pouco mais grave. Pouco tempo depois, cerca de 4 anos depois da aprovação da lei de crimes hediondos, que aplicava uma pena maior para esses crimes mais graves,
foi adicionado a essa categoria uma espécie de homicídio, né? O homicídio qualificado. Então, o homicídio qualificado passou a ser caracterizado como crime hediondo. No intervalo de 10 anos que se sucedeu a partir da incorporação do homicídio qualificado como crime hediondo, isso é, com uma pena maior, uma pena mais grave, o que se esperava que era diminuição de comportamentos ou de ilícitos nesse sentido, o que se observou na prática foi quase que a duplicação do número de ocorrências no intervalo de 10 anos. Né? E alguns outros estudos vão apontando casos bastante semelhantes. Então, talvez o que talvez a gente tenha que pensar é que só o mecanismo de controle repressivo, punitivo, né, ele não vai ser suficiente para se alcançar aquele resultado que se espera, que é reduzir os casos de corrupção propriamente dito. De fato, as pessoas podem, né, num processo de escolha racional das suas ações, levar em conta que, se ela eventualmente for pega praticando o ilícito, ela pode ser penalizada, sim. Mas a partir daí, a partir desse patamar mínimo ou máximo ou qualquer de penalização, aumentar a carga de sanção não vai necessariamente repercutir na redução dessas ocorrências que se pretende evitar. E o mesmo também poderia se dizer em relação às sanções administrativas por excelência, né? A gente está falando agora de política criminal, mas podemos fazer um paralelo com as sanções administrativas por excelência, do qual a multa é um dos principais exemplos. Intuitivamente, a gente imagina que se a gente deseja evitar um comportamento faltoso, se fizermos a previsão de que na ocorrência desse comportamento o sujeito vai ser multado ou vai receber uma multa maior, a gente reduziria os casos de ocorrência daquele comportamento faltoso. Existe um artigo, um estudo bastante interessante, né, de cientistas israelenses que apontam que ocorre justamente o contrário. O artigo já é um clássico, né, no âmbito da teoria econômica, que é o Fine is a Price, a multa é um preço, né, de Urignisi e Aldo Rustini. Eles dizem basicamente, eles fizeram um experimento com escolas, com creches, jardins de infância, enfim, de crianças, e fizeram a seguinte análise: se eventualmente nós estipulássemos uma multa para cobrar dos pais que chegam atrasados para buscar seus filhos na escola, o número de atrasos reduziria ou não? Intuitivamente se esperava que o número de atrasos na escola reduziria se fosse estipulada uma multa pelo atraso. E o que ocorreu foi justamente o contrário. Enquanto não existia uma multa estipulada, eles tinham lá um número de controle que era mais ou menos estável. A partir do momento que nesse grupo de experimento foi inserida a multa, o número de atrasos dobrou. A conclusão que eles chegam basicamente é a seguinte: os agentes privados eles passaram agora a precificar a sua conduta em função daquela previsão agora do comportamento, daquela sanção. E passaram a ponderar se valia o custo-benefício de chegar atrasado ou não, já que agora ele estava pagando por isso, ele poderia chegar atrasado. Em vez de ele pagar por uma cuidadora particular, uma babá, ele deixava lá na creche e pagava a multa. Então, esse mesmo evento, esse mesmo tipo de ocorrência poderia, em tese, acontecer no âmbito das relações jurídico-administrativas, né? A depender do patamar da multa que está se cogitando, o agente privado, pensem, por exemplo, numa questão ambiental, o agente privado ele pode precificar se vale a pena corrigir, conformar o comportamento dele, ou se vale a pena, eventualmente, manter o status quo e, se ele for identificado, se for pago, ele eventualmente paga essa multa. O que eu quero dizer com isso é que os mecanismos de controle repressivo, punitivo, não são isoladamente, ou podem não ser isoladamente, suficientes para a gente alcançar aquele resultado que é a redução das ocorrências que desejamos evitar. Esses mecanismos eles têm que ser combinados com uma série de outros, né, com uma série de outras formas de controle. Né, notadamente esses controles que visam, ou controles prévios, preventivos, que visam evitar, aí sim, a ocorrência desse comportamento indesejado. E a gente está aprendendo, estamos experimentando isso no nosso país com mais frequência de uns tempos para cá, muito provocado por provocação, inclusive do professor Juarez Freitas nas suas comunicações, nas suas palestras lá no país. Nós temos, no âmbito das cortes de contas,
conselheiro, parece que já sedimentada a tal das auditorias operacionais, onde o Tribunal de Contas acompanha o funcionamento de determinado órgão, entidade da administração pública, vai acompanhando sua rotina, identifica inconformidades e depois elabora um caderno de sugestões para correções dos procedimentos. Melhor do que penalizar, sancionar, é ajudar a consertar, a fazer de forma correta, né? E a gente tem os termos de ajuste de gestão, enfim, uma série de outras medidas de controles consensuais que poderiam ser articulados a esse controle repressivo, punitivo, para se alcançar um melhor resultado daquilo que se pretende. É nesse contexto que vem à tona o tal da compliance, os programas de conformidade no âmbito das organizações públicas ou privadas. Através de um programa de compliance, uma organização, uma empresa privada, uma empresa estatal ou um órgão público qualquer, ele estipula ou ele internaliza como um valor próprio dessa organização o cumprimento daquelas normas que regem a atividade dela. E se tratando, portanto, de um relacionamento, por exemplo, contratual entre poder público e agentes privados, uma série de mecanismos e instrumentos que são articulados entre si, coordenados entre si, aderentes à cultura da empresa, que visa, primeiro, prevenir, segundo, detectar e terceiro, corrigir eventuais desconformidades no cumprimento da legislação que eventualmente orienta aquela atividade. Então, é uma mudança significativa e bastante entusiasmante de paradigma agora. Agora, o nosso ordenamento passa a incentivar que as empresas elas atuem antes da ocorrência de determinado ilícito, ou eventualmente, se ocorreu alguma falta, algum comportamento indesejado no âmbito dessa corporação, de que ela vá adotar comportamentos ela própria, sem recorrer ao controle externo, sem recorrer ao controle punitivo, que ela própria vai adotar mecanismos para correção e para desfazimento, reparação daquele eventual prejuízo ou daquele eventual ato ilícito que foi causado. É extraordinário, né? Mas com isso, essa previsão na legislação, e a nossa legislação foi de certa forma inteligente ao articular esses programas de conformidade, alguns benefícios em matéria sancionatória. Olha, a empresa que for flagrada num ato de corrupção, ela pode ter a sua penalidade, sua multa administrativa reduzida se ela tiver um programa de compliance ou implementado ou em aperfeiçoamento. Então foi inteligente, se orienta a empresa a adotar esse tipo de mecanismo. Num segundo movimento, alguns entes federados, alguns estados já estão atrelando esses programas de compliance à execução dos contratos administrativos. Então, ele não exige que a empresa, numa licitação pública, já tenha um programa de compliance, mas exige o seguinte: se ela for contratada, se ela vencer a licitação pública, ela vai ter que implementar um programa de compliance, como cláusula obrigatória no contrato. Muito legal. Então, é o poder público orientando as empresas a mudarem a sua cultura, a criarem estímulos, né, fortalecerem os estímulos para a prática desse tipo de ato de desvio de comportamento. Qual que é a nossa grande dificuldade, ou qual que é o nosso grande desafio? É evitar ou prevenir a ocorrência desses tais de programas de conformidade de fachada, né, que são criados como uma mera formalidade, um programa que está só previsto no papel, que foi assinado pelo diretor, pelo CEO da empresa, mas que na prática não serve para nada, né? Tão somente para eventualmente se pleitear um desconto na multa administrativa lá na frente. O programa de compliance que não consegue prevenir inconformidades, detectar elas, ou quando detecta, nada é feito para corrigir esse tipo de problema. E aqui é que a gente está aprendendo. O mercado, ele passou agora a conhecer, né, ele está aderindo, agora que ele está internalizando essas ideias de compliance e criando seus programas. Então não sabe muito bem sequer para que serve o programa de compliance. Por exemplo, uma dúvida que tem afligido muitos dos empresários é o seguinte: se o meu programa de compliance identifica um ato de corrupção de um empregado meu, eu tenho um dever de reportar esse ato às autoridades competentes ou não tenho? Então a gente ainda está aprendendo, construindo melhor, elaborando todo esse sistema. Mas me parece que para evitar que esses programas de conformidade eles se tornem meros programas ou meras declarações de fachada, sem
efetivamente aptidão para alcançar aquele resultado que se pretende, que é reduzir os casos de corrupção, me parece que a gente vai agora melhorar ou aperfeiçoar esse sistema em 3 diferentes frentes. Primeiro, dentro da própria empresa, né? O estímulo e o desestímulo que o programa de compliance cria, prevê para comportamentos positivos e comportamentos indesejados têm que ser efetivos, eles têm que ser aderidos pela própria empresa. O funcionário ele tem que saber que se ele fizer a coisa certa, ele vai ser beneficiado, ao passo que se ele fizer a coisa errada, ele vai ser identificado e vai ser eventualmente desligado da empresa ou punido dentro da própria organização. Então a gente tem que melhorar esse programa ou a efetividade do programa dentro da própria organização. Um segundo movimento que me parece qual é que o próprio mercado, que os competidores passem a exigir e a selecionar aquelas empresas que de fato possuem um programa de compliance efetivo e separar elas daquelas outras empresas, daqueles outros competidores que possuem um programa de compliance só de fachada, né? Porque a empresa que de fato internalize essas posturas éticas de boa conduta, de conformidade nos seus procedimentos, ela estaria, em tese, em uma desvantagem competitiva em relação àquela outra empresa que paga propina ou que tem uma série de benefícios exclusos. Então, uma tende a rivalizar com outra, né? E em conjunto, o mercado tende a fazer essa seleção entre aquelas empresas que são efetivamente sérias e aquelas que não são. E um terceiro movimento, já finalizando, seria aquele que vem de uma interface, de uma interação com o próprio poder público. A Controladoria Geral da União, por exemplo, ela certifica os programas de compliance identificando quais que são aqueles que adotam as melhores práticas, né? Aquela que tem adesão da alta direção da empresa, aquela que de fato tem um canal de comunicação efetivo e que dá os encaminhamentos adequados em relação aos levantamentos, às suspeitas que são trazidas. Então, me parece que esse é o estado que a gente se encontra hoje. Temos já previsto na legislação como impulso inicial a previsão do compliance. Me parece que é uma medida de todo oportuna e interessante porque ela articula mecanismos de controle repressivo e punitivo, até onde ele consegue chegar com outras formas preventivas da ocorrência de ilícito, mas a gente ainda tem um problema da possibilidade hipotética de uma empresa simplesmente criar um programa de compliance só por fachada, só para dizer que tem. Então, para isso, a gente ainda tem que dar um passo adiante e melhorar no âmbito da própria empresa, junto ao mercado e perante o poder público. Muito obrigado.